os agradecimentos, primeiramente ao nosso Deus que permitiu que eu estivesse aqui, ao pastor Oséias e a esta linda e querida igreja. Tivemos aqui demos uma parcela de contribuição lá nos idos 2003 a 2006, 2007, por ali. E eu confesso que mais do que apacentar esta igreja, eu também fui apacentado por esta igreja. Cristo usou a igreja para apacentar a mim e a minha família. Nós somos muito bem cuidados aqui durante os anos que aqui estivemos. E a amizade permanece. E nós temos visto e tido notícia de que Deus tem confirmado o trabalho dessa querida igreja. Deus abençoe o pastor Oséias, que ele continue sendo este grande homem de Deus que sempre foi e continua sendo. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para trazer à igreja. Eu costumo dizer que o pregador tem dois desafios. Primeiro, ele ter uma convicção dentro dele de que ele tem algo de Deus para passar. O segundo desafio é ele conseguir passar. O primeiro desafio, estou tranquilo, porque eu fiquei pensando, refletindo, e Deus, não era esta a pregação que eu ia fazer. Deus confirmou isso ontem comigo. Então eu falei, não, eu estou certo, eu estou convicto de que é aqui que Deus tem algo a dizer. Agora, o segundo desafio é eu conseguir passar para vocês aquilo que eu fui ministrado pelo Senhor. Porque quando eu percebo que Deus quer falar com a igreja, eu costumo dizer que eu sou ministrado pela palavra. Eu choro, eu rio, até cantar, por incrível que pareça. Mas eu louvo a Deus que estamos aqui hoje e a sua palavra vai ser ministrada no livro do Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Que Deus nos ajude na ministração desta palavra. Meus queridos irmãos, nós estamos congregados aqui nesta noite para uma comemoração. Comemoração de que um dia um projeto foi idealizado. E esse projeto não ficou engavetado, foi colocado em prática, com muita luta, com muita dificuldade, com muito envolvimento, entusiasmo de toda a igreja. Por isso que nenhum pastor pode falar, eu fiz. Só se ele perdeu o juízo. Nós fizemos, porque é o envolvimento de toda a igreja. Um dia, isso foi um projeto na mente de alguém. E hoje está aqui uma igreja pronta e a igreja de Cristo congregando aqui dentro. Mas os projetos humanos, por vezes, falham. Às vezes não dão certo. Ou cumpre-se apenas uma parte daquilo que foi projetado. Mas a igreja de Cristo, ela é um projeto que não falha. Ela é um projeto de Deus. Os projetos humanos podem ser frustrados. Sim, podem. Mas o patriarca Jó, ele descobriu que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Por quê? Porque o Senhor, aquele que começa a boa obra, ele completa esta boa obra. Nós louvamos ao Senhor porque a igreja é um projeto de Deus. E o livro que nós vamos comentar um pouco, nos minutos que nós temos aqui nesta noite, fala a respeito de uma revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
O livro do Apocalipse, o tema central deste livro, não são as catástrofes, os selos, as pragas, as trombetas, as taças, que serão derramadas sobre uma humanidade que ousa desafiar a Deus. O tema central deste livro não é a besta e o falso profeta. O tema central deste livro não é a tríade satânica, o dragão, falso profeta e o anticristo. O tema central deste livro não é a grande Babilônia que vai ser derrubada pelo Senhor. O tema central deste livro é o triunfo de Cristo sobre todos os seus adversários e o triunfo da sua igreja. O tema central deste livro é o estímulo à igreja a continuar pelejando, militante, combatendo, sem desanimar e confiando na fidedigna palavra do Senhor nosso Deus. E o começo desta revelação, o descortinar do véu, o levantar do véu, o mostrar os eventos futuros antes dos seus acontecimentos. Se eu quiser saber o que vai acontecer amanhã, com verdadeira certeza, sem nenhuma interrogação, eu não vou perguntar para os zodíacos, para os horóscopos da vida, para os gurus, para os das mentes que imaginam projetos sociais, não. Políticos e sociais, não, senhores. Quando nós queremos saber a respeito do futuro, só tem um livro que pode responder este fato, é a palavra de Deus. Nós estamos olhando para o futuro antecipadamente, portanto, passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus, ela não passará, porque Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Revelação do Senhor, a qual Deus deu para os seus servos. Não é para o ímpio, não é para aquele que zomba de Deus, não é para aquele que despreza a palavra do Senhor. Esta revelação é para aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. É para nós esta revelação aqui nesta noite. As coisas que devem acontecer, não é que talvez vá acontecer, as coisas que certamente acontecerão. E esta revelação, ela começa de uma forma muito interessante. Ela começa dizendo, bem-aventurado. Se nós percorrermos e vamos ver alguns que o tempo nos permitir, tem 7 bem-aventuranças aqui neste livro. Vamos falar de umas 2 ou 3. As bem-aventuranças que só Deus pode proporcionar. Mas o que é bem-aventurança, pastor Rogério? Bem-aventurança não é um sentimento de prazer, de alegria, por uma conquista passageira qualquer. Bem-aventurança não é quando você consegue uma promoção, uma casa própria, coisas boas que Deus gosta de dar para a gente. Amém? Deus gosta ou não gosta? Gosta ou não gosta? Deus faz isso. Mas ainda não é bem-aventurança. Bem-aventurança não é quando eu consigo terminar a faculdade, convidar os amigos e festejar uma conquista de um diploma. Ainda assim não é bem-aventurança. Bem-aventurança, meus irmãos, é muito além disso. Bem-aventurança é quando nós chegarmos no final da nossa trajetória. É quando chegar lá na frente e poder dizer como Paulo disse assim: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa que o Senhor vai colocar sobre a minha cabeça. Paulo falou isso numa prisão romana, na antessala do martírio, mas ele sentia o gosto da bem-aventurança. E eu creio que nesta noite o excelentíssimo Espírito de Deus que estava sobre Paulo naquela prisão romana, ele está sobre nós aqui nesta noite, sobre servos e servas do Deus vivo, que o Senhor está dizendo para você: sinta um pouquinho nesta noite o gosto da bem-aventurança que Deus tem para todos nós. Bem-aventurança é o estado daquele que no final da história vai dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena servir a Deus, renunciar ao pecado, valeu a pena nós estarmos firmes e confiarmos no nome do Senhor, valeu a pena. Isso é estado de bem-aventurança, é sinal e o gosto da vitória. É quando nós olharmos, eu olhar para Oséias, eu olhar para o Denilson, eu olhar para você e falar assim: chegamos aqui.
Irmão Orlando, nós chegamos aqui, rapaz. Valeu a pena, nós estamos aqui. Isso é estado de bem-aventurança. E o Senhor está nos preparando para isso. Bendito é o nome do Senhor. Estado de bem-aventurança não é dizer para você que você não vai chorar a dor do luto, que você não vai passar dificuldades, problemas e aflições. Bem-aventurança é o sinal da vida daquele que, não obstante passa por tudo isso, recebe a visitação do Espírito Santo, dizendo: ainda que eu ande por um vale escuro e tenebroso, eu não vou me desesperar, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Ele sente a presença do Espírito de Deus nos momentos mais negros da sua vida, naquilo que as pessoas chamam do dia mau, é o dia que o Senhor te fortalece para vencer. Sabe por quê? Porque você é bem-aventurado, Deus está contigo. E nós encontramos aqui a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, aqueles que ouvem, e bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que estão escritas. Veja, meus queridos, que existem 3 pontos aqui que rapidamente vamos falar. Bem-aventurado é aquele que lê. A leitura aqui não é uma leitura pessoal, mas é uma exposição. Numa época que poucas pessoas sabiam ler, que dominavam a arte da leitura, não haviam muitas cópias, não havia exemplares da Bíblia Sagrada, pouquíssimos pergaminhos. Quando alguém pegava um pergaminho, o rolo do livro, e começava a descortinar, e fazia a leitura e a exposição fidedigna da palavra de Deus. O que o Senhor está dizendo aqui, que bem-aventurado é aquele que expõe a palavra do Senhor, é aquele que faz o que eu estou fazendo aqui nesta noite. Este é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que um auditório, uma multidão, uma assembleia, uma eclésia, almas se aproximam, ele descortina, ele abre o livro, ele abre o rolo do livro, ele olha para as sagradas letras e começa a transmitir, ele começa a passar para frente aquilo que recebe. Quer ser bem-aventurado? Então fale da palavra do Senhor, leia a palavra, diga a palavra, comunique a palavra, anuncie a palavra, e o Senhor diz para você que você vai ser bem-aventurado. Daniel capítulo 12, no versículo 4, diz que aquele que ensina a palavra vai brilhar como as estrelas do firmamento perpetuamente. Quer ser bem-aventurado, meu santo e minha santa? Leia a tua palavra na tua casa para os teus filhos, leia para os seus netos, comunique a palavra de Deus aonde você estiver. Você vai ser um instrumento de Deus aonde você for, então você será bem-aventurado. Porém, não é uma leitura qualquer, não é uma exposição sem responsabilidade. Se nós formos ler no capítulo 22, versículo 18 e 19, diz que há um perigo muito grande para aquele que acrescenta, ou para aquele que subtrai a palavra de Deus, aquele que distorce, acrescenta, subtrai. A Bíblia diz que é um perigo muito grande, porque pragas virão sobre a vida dele. Aquele que faz a leitura da palavra, aquele que faz a exposição da palavra, ele não tem o direito, não tem a autoridade de acrescentar nada daquilo que ele acha que deve ser dito. Não interessa o que você acha ou deixa de achar, o que interessa é o que Deus falou, aquilo que ele ordenou. A palavra dele é completa, porque ele fala: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Ele escreveu à igreja de Laodiceia dizendo: isto que fala aqui é o amém, e depois do amém ninguém fala mais nada, depois do amém se cala, e a Bíblia já foi fechada. Então leia a palavra do Senhor sem acrescentar absolutamente nada, então nós seremos muito bem-aventurados. Hoje muita gente não está satisfeito com a palavra do Senhor do jeito que ela é, e os acréscimos vão se multiplicando, e a igreja não é bem-aventurada. Eu não quero acréscimo, eu não quero que ninguém venha com ajudar Deus, eu quero a ajuda de Deus, eu não quero autoajuda, eu quero a ajuda de Deus, e a palavra dele está aqui nesta noite para nos tornar muito bem-aventurados. O acréscimo e a subtração é tão perigosa, que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, dizendo: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, se ele vier aqui e vos anunciar um outro evangelho, considere ele anátema. Outro evangelho,
diferente daquele que já foi anunciado, ainda que nós mesmos. Paulo está dizendo assim: o evangelho é esse. Se porventura amanhã eu perder o juízo, eu perder a cabeça, e eu chego aqui e começar a pregar, querer inventar, querer aumentar, querer diminuir, não me ouça. Sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo está pronto, fechado e entregue até nós. O que você precisa para ser bem-aventurado, Jesus já te deu, já está na nossa mão. O que o Senhor preparou para a minha salvação, para a condução da minha alma, para a alegria do meu coração, para a minha libertação, para a minha santificação, já está no evangelho. Este é suficiente para transformar e salvar o mais vil pecador. Ele disse assim: não aceite outro evangelho. Aquele que faz a leitura e a exposição das escrituras, seja fiel, seja autêntico, seja verdadeiro, seja submisso à autoridade das escrituras, porque Deus não tem compromisso com o pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Se eu anuncio a palavra, eu sou bem-aventurado. Se eu aumento a palavra, se eu distorço a palavra, eu sou anátema. Se você anuncia a palavra diferente daquela que Jesus disse, então nós não seremos bem-aventurados, mas nós seremos anátema. Que o anátema caia por terra aqui nesta noite, e que a bem-aventurança do eterno Deus seja sobre nós, e que cada crente que está aqui nesta noite seja fiel à Bíblia, seja fiel às Escrituras, seja fiel à palavra do Senhor, e o Senhor vai te conduzir em estado de bem-aventurança. Porque aquele que assim o faz, o povo que ouve ele, vai ser um povo também bem-aventurado. Por quê? Porque o evangelho anunciado, a palavra proclamada, é a palavra de Deus. Então as pessoas ouvem, e diz a palavra do Senhor que aquele que ouve e guarda também será muito bem-aventurado. Aqui cabe uma observação interessante, meus irmãos, porque ouvir a palavra de Deus, ouvir e ouvir, Romanos 10:17, a fé vem pela oração do pastor, é assim? Pela campanha de oração. Óleo na testa, um ungidão que contratamos lá não sei de onde. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o evangelho é anunciado, a palavra é anunciada, tudo que Satanás quer é que você não entenda, que a semente caia na beira do caminho, que você não compreenda o que o Senhor está falando com você. Então a terra fica improdutiva. Mas quando eu ouço a palavra de Deus, eu começo a receber na minha vida o efeito dessa semente santa. A palavra, ela não pode passar por um ouvido e sair pelo outro. Ela tem que ser levada no mais profundo do nosso ser e guardada no melhor lugar, no nosso coração. Quando a palavra do Senhor ela passa pelo ouvido, eu compreendo a palavra, eu entendo as escrituras, eu entendo o que Deus está falando, e eu falo assim: nenhuma semente dessa vai cair por terra, todas elas eu vou guardar aqui dentro do meu coração. E quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, de fato, é impossível as coisas não acontecerem. Quando a palavra do Senhor, diz a Bíblia, o escritor aos Hebreus fala que a palavra do Senhor é penetrante. Ela vai até um lugar que nem os teólogos conseguem se entender nessa questão, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração humano. Veja aí, meus irmãos, aonde que a palavra de Deus consegue chegar. Porque enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ai de mim, sem a palavra de Deus dentro do meu coração. Ai do Rogério, o Rogério vai se perder. Mas se a palavra entra aqui dentro, coração enganoso, por vezes infiel, ingrato a Deus, mas quando a palavra começa a entrar lá, começa a ver o milagre de Deus. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala ao Pai, dizendo: Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando a palavra começa a entrar dentro da minha vida, o pecado começa a perder força. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está lá dentro. Disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meus irmãos, vacina contra o pecado é a palavra de Deus dentro do nosso coração. Quer vencer o pecado? Homem de Deus. Quer vencer o pecado? Mulher de Deus. Então não deixe escapar nada da palavra dele. Guarda a palavra.
palavra. Deixa Deus penetrar pela palavra no seu íntimo e as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Veja, bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, bem-aventurado é aquele que guarda a verdadeira e fidedigna palavra do Senhor. Escute o que eu vou dizer aqui. Isso é muito importante porque o profeta uma vez chegou diante de um vale de ossos sequíssimos. E o Senhor o leva lá, aquele estado espiritual de Israel. O profeta Ezequiel chega e o Senhor faz uma pergunta: poderão viver? Este quadro pode ser mudado, alterado. Isto aqui pode ter alguma alegria. Porque naquele vale de ossos sequíssimos, haviam pais que morreram, deixaram filhos, filhos que morreram, deixaram seus pais, sonhos que haviam desaparecido. E o Senhor disse: isso pode mudar? E o profeta sabiamente disse: Senhor, eu não sei. É isso que ele quis dizer. Quando ele falou: Senhor sabe, ele disse: Senhor, eu não sei. Eu não conheço de mim mesmo, mas o Senhor sabe. E ele fala assim: profetiza a estes ossos. E diga: ossos secos, ouve. Ouve a palavra de Deus. Meus irmãos amados, parece que você ficar pregando para osso seco não vai acontecer nada. O que adianta pregar para um cemitério de osso seco? Mas é a palavra dele. Se Ezequiel trouxesse lá as filosofias de Platão, de Aristóteles, de Tales, de Hegel, de Anaximandro, não ia acontecer nada. Estava profetizando até hoje, mas ele profetizou a palavra de Deus naquele lugar. E à medida que ele profetiza, acontece um barulho. Eu não vou pregar sobre Ezequiel hoje, não. À medida que ele profetiza, houve um barulho. Mas é um barulho que foi motivado pela palavra. E quando o barulho motivado pela palavra acontece, começa a juntar osso no seu osso. Dizem aí que um corpo humano tem mais de 200 ossos. Eu nunca contei. Dizem as pessoas que têm 200 e tantos ossos. Agora imagina um vale de ossos secos, tudo desmanchado, esparramando osso para tudo quanto é lado. O pé do Oséias com a cabeça do outro lá, e fulano tal, tudo lá. E de repente, cada osso procura o seu osso. Meu irmão, é um quebra-cabeça impossível. Não tem como você pegar, juntar osso, montar o esqueleto ali. Você ia colocar pé de um na cabeça, no corpo do outro. Mas cada osso no seu osso. Deus fez aquilo ser organizado, porque a palavra dele estava sendo anunciada naquele lugar. Bem-aventurado é aquele que ouve. Aleluia. Porque as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Você acredita nisso de fato? Não é porque eu estou pregando aqui não, mas é porque a palavra dele que está dizendo: se você ouvir, se você guardar, você vai ser bem-aventurado, porque é a palavra dele que vai fazer as coisas acontecerem. A segunda bem-aventurança está no capítulo 14, no versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Veja, meus irmãos, eu gosto muito dessa expressão. João, o que eu vou dizer agora, escreve aí. Escreve isso. Isso aqui é uma ratificação, é uma determinação. Oséias, eu vou lá amanhã, escreve isso aí. Ou seja, isso não vai falhar não. Isso é verdadeiro. João, escreve isso que eu vou falar agora. Escreve isso aí. Bem-aventurado é aqueles que desde agora, aqueles que morrem no Senhor. Meus irmãos, a morte é um tabu. Poucas pregações nós vemos a respeito da morte. Mas a morte é uma realidade. A morte é uma realidade para quem crê e para quem não crê. Para quem espera e para quem não espera. Para quem se prepara para ela e para quem não se prepara para ela. A morte vem para todos nós. Crianças, adultos, anciãos, doutos, indoutos, brancos e negros, ricos e pobres. A morte é uma realidade.
Uma das traduções dizem que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Uma dificuldade que o ser humano tem é de encarar a morte com naturalidade. Mas a morte é uma realidade. Mas não é o fim da existência. A morte física, aquilo que os espíritas chamam de desencarnar, não é o fim da nossa existência. É apenas uma etapa daquilo que há de vir. Mas o que a palavra do Senhor, a revelação, está dizendo o seguinte: quando a morte chegar, você também pode ser bem-aventurado. Quando ela chegar, não é motivo de desespero, não é motivo de você ficar desesperado. Por que não? Porque Deus também preparou um estado de bem-aventurança para este momento tão negro e de um amargor muito grande na nossa experiência. Uma vez eu estava em Valparaíso, era uma segunda-feira de manhã, eu acordei e eu vi uma jovem, pré-adolescente, e eu vi o rosto dela assim, e ela foi envelhecendo. 10, 20, 30, 40, 50, 60. E ela foi mumificando, e ela desmanchou assim e caiu no chão. E eu vi um terrão vermelho que bateu uma poeira, jogou assim, e aquela poeira subiu. Eu estava acordado quando vi isso, não estava dormindo. Eu ia dar aula no seminário à noite, peguei o notebook, fui para o fundo, para tentar estudar. Foi um dia que eu chorei o dia inteiro. Não dá para explicar, não dá para explicar. Eu só entendi o que é a fragilidade humana, o que é a nossa vida aqui. Eu só entendi, não dá para explicar. Mas eu não senti tristeza, eu senti um gozo, eu senti uma alegria, eu senti um fervor. Falei, meu Deus do céu, daqui a pouco eu estou aí. E não dá para explicar. E eu coloquei um louvor, coloquei um hino, e eu não conseguia preparar a aula, e eu senti alegria, e eu fiquei igual criança aquele dia. Eu fiquei igual criança. E criança fala, o que é isso? O que é aquilo, né? É igual Abraão, e se 50, e se 30, e se 10, né? Eu fiquei mais ou menos desse jeito. E eu falei, Senhor, como que vai ser o dia da minha partida? Mas eu não achava que ele fosse responder. E ele respondeu. E ele falou assim, vai ser o dia que eu te chamar para mim. Quando eu ouvi isso, eu falei e desejei, com todas as minhas forças. E eu falei, Senhor, se fosse agora. O Senhor cuidava da minha esposa, cuida dos meus filhos, e vai dar tudo certo para ele. Irmãos, eu queria que fosse naquele momento. Lógico que não pode esse sentimento permanecer conosco constantemente, senão a gente fica alienígena. A gente fica meio alienígena. As pessoas não vão entender a gente, achar que a gente é meio doido. Mas Deus dá esses flashes para a gente entender que o melhor ainda está por vir. E que a morte, o Senhor Jesus a venceu ela lá na cruz do Calvário. A morte não é o final da nossa existência. Aliás, o que o Senhor preparou para nós? Quantos querem saber isso? O que o Senhor preparou para a gente? Olha que coisa boa aí. Primeiro, não havia essa possibilidade. Não havia bem-aventurança para quem morria. Ao homem está decretado, determinado uma vez morrer, depois disso o juízo. E o juízo é sem misericórdia. O homem estava sentenciado a uma vida sem Deus, sem esperança, até que o Senhor Jesus veio. Agora escute. O Senhor veio e ficou 3 anos e alguns meses. Mas ele foi ao Calvário porque ele quis ir. Não foi Herodes, não foi Pilatos, não foi Caifás, não foi a guarda pretoriana, não foi os judeus. Ele se entregou. Ele disse, ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu dou a minha vida e tenho o poder de tomá-la novamente. Ele que foi até lá. Ele voluntariamente, ele poderia ter morrido da forma que ele quisesse, como o cordeiro sem pecado, sem mancha. Mas ele resolveu morrer no pior lugar que poderia imaginar naqueles dias. Num lugar que é no outeiro, que tem um formato de um crânio, e tem 2 nomes que a Bíblia chama, Calvário e Gólgota. Calvário é derivado do latim e Gólgota do hebraico. Ambas as palavras significam caveira. Quem morria em cima daquela caveira eram os piores criminosos.
E depois eles não poderiam ser enterrados, eram lançados no lixão de Jerusalém. Um local do lado de fora, que era chamado de Guiena. Naquele lugar, o Vale de Inom, é onde jogava enxofre e aquilo ficava queimando 24 horas. E o Senhor olha para aquilo e toma isto como símbolo do lago de fogo, da condenação eterna. E depois, aquele que morria sobre a cabeça da caveira, essa aqui é uma redundância, porque caveira já é cabeça, né? E morria sobre a cabeça da caveira, era lançado no Guiena, não podia enterrar. Ali era uma figura do retrato da humanidade, da nossa história. O homem que morria, era como se estivesse morrendo em cima da cabeça da caveira, lugar da morte. E depois era lançado no Guiena. Mas de repente, um rabino da Galileia sobe em cima da cabeça da caveira. Pega a cruz dele e crava em cima da cabeça da caveira. Falei, eu vou mudar a história. Um lugar que não tinha esperança quando se olhava para a cabeça da caveira. É como se estivesse olhando para o mundo hoje. E de repente um farol acende em cima da cabeça da caveira. E de repente o Cordeiro de Deus está lá. E dois ladrões. Os evangelhos, se você for estudar, você vai observar que os dois, a princípio, estavam zombando do Senhor. Mas um muda a história. Um se rende ao Senhor. Isso tudo sobre a cabeça da caveira. O destino daqueles dois homens era o Guiena, o lago de fogo eterno, simbolizado pelo lixão de Jerusalém. Agora o Senhor estava ali. E de repente um começa a dizer para ele: Senhor, lembra de mim? Quando o Senhor entrar no teu reino, e em cima da cabeça da caveira o Senhor fala assim: hoje você vai estar comigo no paraíso. E de repente aquele homem que estava ali transforma a cabeça da caveira num púlpito. E olha para o outro e fala assim: rapaz, você perdeu o juízo. Nós merecemos estar aqui de fato, mas esse que está aqui, esse é diferente. Esse é o Senhor. E aquele homem começa a pregar em cima da cabeça da caveira. E aquele lá morre no Senhor. E foi para o paraíso, para a glória de Deus. Bem-aventurado é aquele que desde agora morrem no Senhor. Porque o Senhor subiu em cima da cabeça da caveira, abriu uma porta de salvação, e esta porta chama-se Jesus de Nazaré, e por essa porta nós entramos, e essa porta nos dá acesso à bem-aventurança, salvação da nossa alma. Agora interessante, meus irmãos, porque aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados, porque eles vão participar da primeira ressurreição. Abra a sua Bíblia aí, capítulo 20, versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Capítulo 20. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que haverá duas ressurreições. Uma para vergonha e desprezo eterno. A outra ressurreição já não é para vergonha e desprezo eterno, é para a vida eterna. A ressurreição também é uma realidade. Assim como a morte, a ressurreição também é. Mas aquele que morre no Senhor, ele fará parte da primeira ressurreição. Por que a primeira? Porque haverá uma segunda. A segunda ressurreição não é para o salvo em Cristo. A segunda ressurreição não é para aquele que se debruça nas Escrituras, ouve a palavra, lê a palavra, guarda a palavra. A segunda ressurreição não é para ele, é a primeira. A segunda é para aquele que despreza a palavra de Deus. A segunda ressurreição será para aquele que quer viver uma vida como se Deus não existisse. A segunda ressurreição é para aquele que está na cabeça da caveira, mas não reconhece que existe uma porta aberta, dizendo: não, você não precisa ir para o Guiena, há um paraíso que o Senhor preparou para você. A segunda ressurreição é para aquele que despreza a palavra de Deus. O que é que vai acontecer para aquele que despreza a primeira ressurreição, pastor Rogério?
Vamos ver o que diz a palavra de Deus, capítulo 21, versículo de número 8. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiro, idólatra, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aquele que não participar da primeira ressurreição, participará da segunda ressurreição. O juízo virá sobre ele e haverá a segunda morte. Para a primeira morte tem redenção, para a segunda não. Para a primeira morte tem uma porta aberta dizendo assim, olha, só você invocar o nome do Senhor. Para a segunda não. Aquele que participar da segunda ressurreição, não adianta chegar lá e falar, Senhor, agora eu quero ser crente. Agora eu quero te servir. Agora eu estou disposto, Senhor, a buscar a Ti com todo o meu coração. Ali não adianta mais. Mas, pastor Rogério, enquanto não chega a ressurreição, o que acontece com a gente? Também, aqueles que morrem no Senhor hoje, porque a bem-aventurança não é lá na frente, é agora. Os que desde agora morrem no Senhor. Há um lugar tipologicamente chamado de seio de Abraão, também chamado de paraíso. É o local de permanência do salvo em Cristo até o dia da ressurreição, a primeira ressurreição. Agora escute, existe um outro lugar, e não foi o diabo que criou não, foi Deus que fez, chamado Hades ou Seol, local de permanência para as pessoas que morrem sem Cristo. Você sabia que tem pastor lá? Você sabia que tem apóstolo lá? Tem apóstolo lá. Missionários. Pessoas que estiveram sentados aí, como vocês estão sentados aqui, e até pregando, como eu estou pregando aqui, que estão lá. Daqui 100 anos, se o Senhor Jesus não vier, nenhum de nós vai estar aqui mais. Ou nós estaremos no Hades, ou no paraíso. Eu não gostaria que ninguém estivesse hoje no Hades, se lembrando da pregação que eu estou fazendo aqui nesta noite. Que ninguém esteja lá amanhã, se lembrando desta palavra que eu estou pregando aqui nesta noite. Por isso, bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve, é aquele que guarda. Porque quando a morte chegar, Deus tem um lugar reservado para você no paraíso. E quando vier a primeira ressurreição, aleluia, tudo isso é estado de bem-aventurança. E quando a morte chegar, estou livre do pecado, estou livre das tentações, estou livre dos problemas, estou livre das dores. Já estou sendo guardado pelo Senhor, porque preciosa é a morte, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. E nós estaremos lá, aguardando o dia da trombeta tocar. Agora escute bem, a trombeta vai tocar. Repita após mim, a trombeta vai tocar. Será que vai mesmo? Aleluia. A trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, eu creio que há uma expectativa no céu para isso, porque os anjos que acompanham a igreja, diz que eles trabalham em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Os anjos estão aí fazendo o trabalho deles. Eu imagino que estão na expectativa. Faz 2000 anos que o Senhor prometeu buscar a igreja. E a qualquer momento o Senhor vai levantar do trono e falou, chegou a hora. Preparem a trombeta, porque a trombeta vai tocar e o Senhor virá com um alarido, com trombeta de Deus, com som de arcanjo, ou seja, da ordem do Senhor. Agora escute o que eu vou dizer aqui. O melhor ainda está para chegar. Vai se preparando, aleluia, porque eu sinto a bem-aventurança se tornando mais perto de nós aqui hoje. Capítulo 19, versículo 9, olha o que está dizendo aí, ó. Capítulo 19, versículo 9. E disse-me, escreve, ó de novo aqui, escreve isso aí. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são verdadeiras palavras de Deus. Escute bem, é comum, depois de uma conquista, os governantes, reis, depois de uma guerra, de uma batalha vencida, fazer uma comemoração. Os reis faziam isso. E faziam festa
Por exemplo, Xerxes fez uma festa de 6 meses. Faziam festa de 6 meses, 5, 6 meses. Era uma festa longa. O Senhor Jesus também tem uma festa preparada para a gente. Para aquele que vencer. Ao que vencer. É aquele que luta, que peleja, que persevera, que não abaixa a cabeça, que não se rende, que não negocia os seus valores. É aquele que não quer outra coisa a não ser a palavra de Deus guardada no seu coração. Haverá uma festa e o Senhor vai convocar. João Batista, com cabeça e tudo, vai estar lá. Naquele dia, o Senhor vai reunir o seu povo e nós entraremos nos pátios celestiais e haverá uma festa chamada Bodas do Cordeiro. E há um lugar para você lá. Bem-aventurados serão aqueles que foram chamados para as bodas do Cordeiro. Eu acho interessante, uma irmãzinha da nossa igreja lá de Pirassununga, a irmã Zélia, ela tem uns 90 anos. Se vocês forem em Pirassununga, visita a irmã Zélia lá para você ficar mais crente, um pouquinho. Fui visitar ela e descobri que não era crente direito, rapaz. A irmã Zélia contando que ela estava andando assim, e um homem de terno do lado dela, e ela vestida de noiva. E ela ia andando com ele, e ela entendia que era Jesus, e ele ia abrindo o caminho, levantando cerca, ele ia passando, e os trilhos, as trilhas assim, ele conduzindo ela, e ela falou assim, eu senti uma segurança tão grande com ele, comigo. Aí eu cheguei assim, tinha dois leões, muito ferozes, e um caminho para passar. E depois, do outro lado, tinha uma grande festa. E eu falei, mas Jesus, não tem como passar aqui. Não tem jeito de passar aqui. Não dá para passar. Aí o Senhor pegou e entregou um rolo para ela assim. Falou assim, esse aqui é o teu passaporte. Não solta ele. Porque com esse passaporte você vai passar por isso daqui. E vai participar dessa grande festa. Deus está conduzindo você para essa festa. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Deus está preparando a igreja, conduzindo ela para aquela festa. Mas aonde está o passaporte para entrar? É a palavra dele no coração. Tem gente que ouve a palavra de Deus, Deus usa o irmão, usa a irmã, usa os seus servos, pega a palavra, deixa no banco da igreja, vai embora. Por quê? Porque afinal de contas, tem Fantástico e o time dele está jogando, ele quer ver se ganhou, se perdeu, se lascou, fez lá o quê? Sai daqui e não se lembra mais absolutamente nada do que Deus falou com ele. Ele sai daqui, ele vai se alimentar de lixo. Ele vai lá fora. E vai comer o que o diabo prepara para você. E quando você chegar naquela porta, você não tem o passaporte para entrar. A palavra de Deus não está lá. Então você fica do lado de fora. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não adianta chegar lá e dizer, Senhor, eu sou crente há 30 anos, há 40 anos, sou pastor, missionário, evangelista, sei lá o que for. Não adianta isso. Tem que ter a palavra do Senhor no seu coração. Tem que ter o sangue do Cordeiro sobre as suas vestes. Porque bem-aventurado é aquele que for chamado para entrar na ceia, não é porque ficará do lado de fora. Pastor, mas nem todo mundo vai entrar? Nem todo mundo vai entrar. Rapidinho, estou terminando já. Capítulo 22. Aleluia. Versículo 14, bem-aventurados, de novo, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam o quê? Mas ficarão de fora. Pode 15. Os cães, sabe quem são os cães? Filipenses fala sobre isso, os maus obreiros. É aquele que não tem responsabilidade com a palavra de Deus. Esses são os cães. São aqueles caça-níqueis que vendem feijão, que vendem rosa ungida, sal grosso. São aqueles que comercializam a palavra de Deus. Os cães ficarão do lado de fora. Feiticeiro,
os que se prostituem, os homicidas. Ah, pastor, eu não sou homicida. Aquele que odeia o seu irmão é. Os idólatras, qualquer que ama e pratica mentira, ficarão do lado de fora. Hoje nós separamos a sociedade em classe alta, classe baixa, classe média, média alta, média baixa, excluídos da sociedade. Naquele dia, só tem 2 tipos de gente. Os que vão entrar e os que ficarão do lado de fora. Deus está preparando a gente hoje aqui, para a gente entrar na cidade pelas portas. Porque bem-aventurado é aquele que chegar lá e entrar na cidade, não ficar do lado de fora. Quanta gente fala assim, olha, eu quero receber uma bênção do Senhor, quero receber uma casa própria, que tudo isso faz parte dos benefícios que o Senhor nos concede todos os dias da nossa vida. Mas Deus tem mais para você. Deus tem mais do que uma casa nova para dar para você. Porque o estado de bem-aventurança não é ter uma casa nova. É um novo homem dentro de uma casa velha. Porque a conquista maior não é eu ter uma casa nova, é eu ser uma nova criatura. E se eu for uma nova criatura, eu posso morar num barraco. Mas a glória de Deus vai estar lá. Agora tem gente que ele vive uma vida como pagão. Sabe o que é pagão? Pagão é aquele que não tem nada, não está nem aí com Deus. E com a sua palavra, isso aí é chamado de pagão. Ele veio para a igreja. A irmã falou assim, pastor, hoje o chicote vai cortar? Eu falei, meu Deus do céu. Puxa o cinto de segurança um pouquinho só. Puxa um pouquinho o cinto de segurança. Tá? Você me dá uma licencinha, eu não sou meu pastor daqui, mas vamos lá. Eu costumo tomar cuidado de não doutrinar a igreja, porque é a função do pastor, e o pastor de vocês é o pastor Oséias. Mas tem gente que vem para a igreja, meus irmãos. Ele está aqui, põe uma auréola na cabeça, roupa de crente, para o Senhor de crente, Bíblia de crente. Parece crente. Mas quando sai, vive como um pagão. Vive como se nunca fosse crente na vida. Não tem diferença nenhuma. Ele fala igual ímpio. Arruma confusão igual ímpio. Fala palavrão igual ímpio. Se veste indecentemente igual ímpio. Gosta dos mesmos ambientes daquele que não tem o Espírito na vida dele. Ele vem aqui e canta hinos que parece espiritual. Mas quando sai lá fora, não há luz nele, não há brilho nele, não há palavra de Deus nele. E o alerta de Deus para nós aqui nesta noite, aleluia, é arrependimento. É nós mudarmos a postura como aquele homem mudou a postura dele na cabeça da caveira. Porque na cabeça da caveira não se brinca. E nós estamos em cima da cabeça da caveira. O mundo é isso. O mundo é esse crânio, esse lugar de morte. Enquanto uns zombam de Deus, outros não se importam com isso. É quando você assiste uma programação que zomba do teu Deus, do Deus que você serve, isso não te incomoda. É quando zomba do evangelho que te salva. Sabe o evangelho? Que Satanás tem medo dele? Sabe a palavra de Deus que o inferno estremece? Porque a palavra de Deus faz tremer o deserto de Cádiz, mas acalma o coração de um profeta. Essa palavra é zombada pelos meios de comunicação e tem gente que não se importa com isso. E quando nós olhamos aqui, nós vemos o Senhor dizendo o seguinte: haverá juízo para o ímpio. Haverá uma segunda ressurreição para ele. Haverá uma segunda morte para ele. Mas para você não. Para você é a primeira ressurreição. Para você é um corpo glorioso. Para você entrar na cidade pelas portas. E eu termino esta rápida mensagem dizendo o seguinte, meus irmãos. O escritor aos Hebreus, ele fala que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Escute bem. Uma nuvem de testemunhas.
dizendo para mim e para você: seja fiel, lute, persevere, não recue, envolva-se com o Senhor mais profundamente. Há uma nuvem de testemunhas dizendo para mim e para você: não há nada neste mundo que seja comparável àquilo que o Senhor tem reservado para você, como disse Paulo. Há uma nuvem de testemunhas dizendo: eu passei pelo Coliseu de Roma. Há uma nuvem de testemunhas dizendo: eu fui cerrado ao meio, fui queimado vivo, fui perseguido, morri nos dentes dos animais ferozes, mas morri glorificando o Senhor. Há uma nuvem de testemunhas para nós dizendo: olha, eu fui até o fim e não neguei o nome do Senhor. Há uma nuvem de testemunhas dizendo para mim que não tem justificativa para que eu tenha uma vida sem Cristo, sem aliança, sem comunhão, sem a presença de Deus. Essa nuvem de testemunhas vai estar lá naquele dia. Não existe justificativa para vivermos uma vida sem comunhão com Deus. Então, bem-aventurado é aquele que lê, mas também aquele que ouve e aquele que guarda, para que nós possamos morrer e morrer no Senhor. E quando vier a ressurreição, que eu não fique para trás, que eu vá na primeira, porque o Senhor tem coisa boa preparada para nós. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça, por gentileza. Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque a palavra do Senhor fala sobre vigiar, lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor fala sobre isso. Nós somos seres emotivos. E às vezes não pensamos e não refletimos com mais profundidade. Eu não quero que você sinta, eu quero que você entenda como é que está a tua vida com Deus hoje aqui. Aleluia. Pastor Rogério, durante essa ministração, eu não vou chamar você à frente aqui não, mas eu quero saber quem é você. Pastor Zé, se puder ficar com os olhos abertos para ajudar a interceder por você. Você que ouviu essa mensagem e disse no seu coração: eu estou sem comunhão com Deus, eu não tenho guardado a sua palavra, e eu senti medo na hora que o Senhor estava pregando sobre uma morte sem Jesus. Eu quero que você erga a sua cabeça e abaixe a sua mão, por favor. Aleluia. Aleluia. Pastor Rogério, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a palavra de Deus. Eu não tenho guardado a palavra do Senhor. Eu não tenho feito isso no meu coração. Erga a tua mão e abaixa. Todo mundo com os olhos fechados. Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Aleluia. Eu sei que tem mais gente. É melhor esse tribunal aqui do que o outro lá na frente. Porque você que levantou a mão, você disse como aquele homem em cima da cabeça da caveira, dizendo: Senhor, lembra de mim, porque eu não quero morrer sem salvação. Eu não posso sair daqui hoje sem ter a certeza que eu vou entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Há mais alguém? Quer levantar sua mão rapidinho antes da gente orar? Não vou chamar você aqui à frente não. Eu não tenho guardado a palavra de Deus. A minha vida é vazia. Erga sua mão, por favor. Aleluia. Amém. Há mais alguém? Mais 10 segundos. Amém. Há mais alguém? Amém. Há mais alguém? Mais uma mão se levantou, pode baixar. Há mais alguém? Aleluia. Rabacalabaxéia. Há mais alguém? Só mais 10 segundos. Eu sei que tem mais gente aqui. Eu sinto o Espírito me impulsionando. Amém. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque eu já levantei a minha mão uma vez desta mesma forma. Há mais alguém? Aleluia, amém, amém. Há mais alguém? Ora bacalabaxéia. Escute o que eu vou dizer. O Senhor Jesus disse para aquele homem: hoje tu estarás comigo no paraíso. A história dele foi mudada na hora que ele declarou:
em cima deste vazio que está a tua vida, Deus pode levantar um profeta. Aquele homem passou a ser pregador do evangelho em cima da cabeça da caveira. Você veio aqui hoje, sem vida, mas vai sair como profeta de Deus aqui nesta noite. E eu vou terminar agora, antes de orarmos. Pastor Rogério, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Esse eu quero aqui na frente. Eu me afastei. Meu irmão meu, que está afastado dos caminhos do Senhor. E hoje você quer voltar para Cristo. Aleluia. Algum irmão meu que está afastado? Erga sua mão bem alta assim. Algum irmão meu que está afastado aqui hoje? Ou quem sabe você não é crente ainda e hoje você quer tomar uma decisão por Jesus? Erga sua mão comigo. Aleluia. Glória a Deus. Alguém? A igreja se coloca em pé, por favor. Aquele hino que os irmãos cantaram aqui, que o Senhor, Ele é água no deserto, luz na escuridão. Dá para cantar de novo? Dá? Sabe qual que é? Dá. Quem cantou aqui? Qual grupo cantou aqui? Quem que é? De andar. Pode ser eles, pastor Zé? Pode. Eu gostaria que eles viessem aqui à frente aqui. Cadê os irmãos que cantaram aqui de Indaiatuba? Corre para cá. Aqui. Meus irmãos, olha aqui. Olha o que eu vou dizer aqui. Eu não posso. Segura só um pouquinho o playback para mim. Eu não posso sair daqui sem dizer: eu sou bem-aventurado. Eu sinto que eu sou bem-aventurado, porque o Senhor me salvou em cima da cabeça da caveira e me deu vitória. E eu sei que a bem-aventurança, sabe por quê? Mania e perseguição de crente. Uma vez o irmão falou assim: pastor Rogério, o diabo está me perseguindo, Satanás está me perseguindo, e é daquele demonião. Não tem nenhum demônio que possa trazer para você mania de perseguição. Mania de perseguição de crente, sabe qual é? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Hoje é uma noite de bem-aventurança. Hoje é a noite de mudança de cativeiro, de mudança de postura. Você vai sair daqui hoje como profeta de Deus. Esse é o meu desejo. Essa é a minha posição. E esse é o desejo de Deus para a tua vida. Vamos louvar o Senhor.